Olá, meus queridos perseguidores, tudo bem com vocês? Olha, eu vi essa frase no Facebook essa semana e eu tô ficando cada dia mais impressionado com as mudanças que as pessoas estão fazendo na língua portuguesa. Eu não sei se é muito providencial, mas olha aí do lado que tá aí postado, ó. Ensine o homem a não. Ensinar o homem a não, gente, a não aqui, ó, a não tudo junto, é ensinar o anãozinho. Ensine o homem a não, essa palavra eu não posso usar no vídeo, senão eu vou ter problemas com o YouTube, e não a mulher a se vestir. Bom, esse não é o nosso papel do Tudo de Quinta. A gente pretende ensinar, sim, a mulher a se vestir. Tá certo? Mas eu tenho uma história para contar para vocês agora bastante peculiar. Mas, primeiro, roda a vinheta. Bom, pessoal, ocorre o seguinte, essa semana, acho que foi exatamente no dia 8, eu fui convidado para assistir uma live que estava acontecendo assim, meio de surpresa, mas bacana, eu gostei bastante. Era uma entrevista do meu querido jornalista Luiz Andreoli, né, aquele Luiz Andreoli bonitão, que foi apresentador, né, do Globo Esporte, que aliás deixou, né, o seu DNA lá no programa esportivo da emissora, né? E aí eu fui chamado para assistir essa live e eu conectei no YouTube e fui assistir ao vivo a entrevista que o Luiz estava fazendo, um bate-papo gostoso, né, com a Rebeca Guzmão, que inclusive, não sei se vocês se lembram, que foi a nadadora que passou por uma série de injustiças, sabe? Aconteceu uma coisa muito terrível com ela foi penalizada dentro do esporte, ela sofreu uma série de injustiças por troca de exames, de doping e tudo mais, isso há alguns bons anos atrás. A Rebeca, nessa entrevista, ela fala muito da vida pessoal, das situações que ela viveu, da depressão, ela fala da finalidade do esporte, da saúde, da educação, da necessidade que a população tem de ter acesso à educação, de ter acesso ao esporte. Ela fala dos momentos difíceis que ela viveu. É uma entrevista maravilhosa. Ela fala do Zeus, o filho, da alegria que ela teve de ter o filho. Ela fala de toda a dificuldade que passou com a família, enfim. E ela fala principalmente dessa questão do que nós chamamos hoje de ser cancelado. Ela foi cancelada, Rebeca Guzmão. E eu assistindo a entrevista, eu fiquei chocado com uma coisa que me deixou mais impressionado acima de tudo, foi o massacre que a imprensa fez, no caso dela, em relação ao que estava acontecendo nos jogos, os quais ela participou, o quanto ela se afastou do esporte por conta dessa decepção, como isso mudou a vida dela, como ela se sentiu lesada. Ela fala sobre a questão da participação dela na Fazenda, enfim, é um vídeo muito interessante. Mas o que me traz aqui é uma outra questão, uma confusão que existe entre uma disputa, sabe, estranha, porque todas as vezes que eu vou consultar o meu nome, Carlinhos Colúmbia, lá no Google, é uma confusão entre eu, o Google e quem? Não. Eu, Google e Carlinhos Maia. Então, todas as consultas que eu faço, Carlinhos Colúmbia, aí eu fico sabendo de toda a vida do Carlinhos Maia, o que está acontecendo com ele,
a questão do assalto, a questão do Lucas, da viagem, da cirurgia. Aí eu fico, meu Deus do céu. Olha, assim, eu admiro muito o trabalho dele, eu gosto da simplicidade, principalmente, gente, porque o Carlinhos é uma pessoa que veio da dificuldade, ele é uma pessoa extremamente humilde. Existem controvérsias, existem comentários, mas todo mundo passa por isso. Tá? Todo mundo passa por esse tipo de situação, existem julgamentos e tudo mais, enfim. Mas assim, aí o Carlinhos Maia é uma pessoa muito presente no meu dia a dia, principalmente quando eu estou fazendo essas consultas no Google. E aí ocorre o seguinte, eu estava assistindo a entrevista da Rebeca Guzmão, e eu falei, eu vou participar, né? Afinal de contas, eu, a Andreoli, a Daiane, sabe, a doutora, sabe, um pessoal, sabe, a gente passava a madrugada assistindo a live que o Luiz fazia no Instagram. E ele continua fazendo, ele faz live no Instagram e fala sobre um monte de coisas. Aliás, o Luiz, para entrevistar, é uma metralhadora, porque ele consegue fazer 2 perguntas ao mesmo tempo. Não é assim, Luiz Andreoli? Cuidado, se um dia ele for me entrevistar, eu me perco. E aí, a gente passava, assim, a madrugada, falando sobre Clodovil, falando sobre uma série de coisas. E ele sempre me convidava. Ultimamente eu não tenho participado das suas lives, Luiz, no Instagram, porque eu tô muito limitado, sabe? Eu tô trabalhando com marketing digital, tô fazendo uma série de coisas, mas sempre foi um prazer estar participando. De vez em quando eu vou lá e falo, oi, tudo bem? Então ele fala, Carlinhos, 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 o Carlinhos, né? Aquela história de Carlinhos. E a gente fala muito sobre essa questão de televisão, celebridades, programas, pessoas que a gente conhece em comum, da noite, sabe? Tipo, promoters e socialites e detalhes de histórias e tudo mais. Inclusive eu falo sobre o meu livro do Clodovil e tudo mais. E a gente fica naqueles bate-papo de madrugada, coisa de quem gosta de bater papo de madrugada. Mas acontece que eu muito curioso, eu falei, vou fazer uma pergunta para a Rebeca. Então foi quando eu entrei na live, eu já estava lá, tudo de quinta, Carlinhos Colúmbia, e a Daiane, que aliás, beijo, Dai, saudade de você, o seu vestido eu tô esperando você aqui pra gente fazer aquele seu vestido, entendeu? E gosto muito da Dai, e aí o que acaba acontecendo? Eu mandei uma mensagem, quem recebeu foi a esposa dele, a Daiane. E aí, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o que foi que aconteceu quando a minha pergunta chegou para assistente de produção do Luiz Andreoli. Acompanhe aí no vídeo. Hã? O que você está falando mais alto que eu? Não estou entendendo. Vai. Tá. Espera aí, deixa eu terminar aqui. O cara que não se envolver com tecnologia não vai fazer nada. Como hoje, quem não souber mexer no celular, não faz nada, né? Uhum. Hoje um caixa de banco, um caixa de supermercado, ele tem que mexer em tudo lá, porra, senão não vai. E eu acho que o esporte está muito assim, né? Você vê a Fórmula 1, o cara guia, mas porra, tem 200 caras falando com ele o que ele tem que fazer, onde a curva ele tem que fazer e onde ele tem que acelerar. Exatamente. E hoje em dia já se fala muito na questão do esporte no multiverso, né? Sim. Então, o atleta, daqui a pouco ele está competindo no multiverso. Ele não está... Quer dizer, é meio robô, meio atleta, né? É. Né? O que é a pergunta, Adriana? Fala, agora sim. Foi o Carlinhos Maia. Carlinhos Maia. Ele perguntou assim, o que foi que o Clodovil te acrescentou? O que foi que o Clodovil? Você conhecia o Clodovil? Não, não conheci o Clodovil, não. Não, conheci o Clodovil. Clodovil? Que o Carlinhos Maia trabalhou com ele, né? O Carlinhos Maia. O Clodovil era para pergunta para Cátia Maranhão, que foi assessora dele, né? Não sei se foi pra você ou se foi pra Rebeca. Não, a Rebeca acho que não conheceu o Clodovil. Não. O Clodovil, ele foi deputado, né? Sim, foi um deputado mais votado, fantástico, inclusive. E a Cátia Maranhão foi assessora dele. Mas eu conheci o Clodovil na época do TV Mulher, onde eu fazia o Globo Esporte. Que sempre foi uma pessoa muito inteligente, né? Muito acima da média. Muito. E ele deu uma despirocada nos caras deputados, tudo, né? Porque ele
realmente era um cara acima da média, e ele deixou os caras, né, por ser gay e tal. Ele levantou uma bandeira, né? Que ele até não tinha orgulho de ser gay, não. Ele era um cara que ele falava, se eu pudesse, eu não seria. Mas, enfim, eu acho que ninguém escolhe ser nada, né? Eu acho que a vida... Eu acho que o que as pessoas precisam entender é o respeito. Sim, É você respeitar. total. É respeitar as diferenças, Isso. né? Mesmo que você não faça parte daquele time, eu tenho grandes amigos gays, adoro os caras. Leão Lobo, Nani People, que são referências. Gente, ela é fantástica. Não, né? eu falei com ela outro dia, mas Ela foi na fazenda visitar a gente. É fantástico. que é uma pessoa maravilhosa, de bem com a vida, que faz bem para todo mundo. Sabe, eu acho que você ter preconceito na vida é muito ruim. É uma coisa muito ruim. Preconceito racial, e a gente vê isso nos jogos de futebol. Dá nojo dessas pessoas, né? Tá, não, hoje. Bom, como vocês viram, houve uma confusão de informações ali, porque conforme ele falou, a Dai falou para ele assim, o Carlinhos, então ele imaginou, o Carlinhos, mas ele sabia que ele estava falando de mim. O Carlinhos trabalhou com o Clodovil, ele estava falando de mim. Só que o primeiro nome que veio à mente dele foi o Carlinhos Maia. E aí a entrevista ficou como se o Carlinhos Maia, de novo, estivesse perguntando o que eu perguntei pro Luiz. Mas eu vou falar de uma coisa bastante séria, gente. Eu não tive chikungunya. Aliás, tá vendo? Já é um problema. Eu não tive a Covid, mas acontece que eu tive o chikungunya. Eu levei quase 4 anos para recuperar o meu cognitivo. Aí o Luiz, naquele momento, ele estava falando assim, olha, a mensagem era essa, que ele veio e disse em seguida, depois que eu tive acho que ele teve a Covid, a impressão que eu tive foi essa, a gente fica realmente com esses lapsos de memória. Eu tenho uma dificuldade grande de lembrar palavras. Opa, tem gente me chamando aqui no celular, mas não vou atender agora. Então, essas sequelas que nós absorvemos, tanto da Covid quanto do chikungunya, elas são uma tortura. E eu vou ser obrigado... minha filha está me chamando aqui. E deixa ela chamada. Eu estou gravando, né? Depois ela vai ver o que eu estava fazendo nesse horário. Então, essas sequelas do chikungunya, elas são muito dolorosas, porque eu fiquei um bom tempo sem ter condições de falar, porque as palavras me sumiam, desapareciam. E eu entendo, meu amor, meu querido Luiz Andreoli, eu tenho esse mesmo problema. Muitas pessoas estão sofrendo destas sequelas, tá? Tanto é que agora eu vou mostrar para vocês a conclusão do que ele disse, do equívoco que ele causou, não voluntariamente, é totalmente voluntário. E ao vivo, gente, é complicado, porque aí você não encontra a palavra, ou você não encontra o nome, e ele estava realmente se referindo a mim e não ao Carlinhos Maia, mas na mente dele naquele momento só veio o Carlinhos Maia. Gente, fala, lê você. Boa noite, amigo. Manda meu alô aqui em Santiago de Compostela, na Espanha. Olha, um beijo. Manda um beijo pra ele. Bate Santiago. italiano, ó. Besso. Santiago aliás, é o caminho do escritor Paulo. Eu tô ficando... Depois que eu tive... O que é o Paulo? Não é Paulo Covid, é o Paulo... Um grande escritor, nosso, caramba. Paulo Coelho? Paulo Coelho, que fez o caminho de Compostela, que é os alquimistas. Você leu o Alquimista? Sim, Alquimista. Então eu li o Alquimista, se você não leu, pode ler. Pode fazer. Tá certo. Uma das coisas que eu mais gosto no Carlinhos Maia é a mãe dele. A mãe dele, gente, aquele ser humano é maravilhoso. Partindo de todo o princípio da história, até aquela afinidade, aquela igualdade, que tem alguma coisa meio parecida com a história do Clodovil, aquilo tudo, sabe? É uma questão emocional muito forte. Gosto muito do
trabalho do Carlinhos Maia, não sou um seguidor assíduo, eu não posso dizer assim que eu assisto todos os episódios dele, porque não dá, é muita coisa. Ele é uma das pessoas mais seguidas no Instagram, quer dizer, mas eu admiro muito a relação dele com a mãe, eu acho uma coisa extremamente bacana, porque tem essa afinidade de que a minha relação com a minha mãe, durante muitos anos, foi exatamente aquela relação que ele tem com a mãe dele. Com uma diferença, a mãe dele foi muito humilhada, ela era muito humilhada por uma série de coisas. A minha mãe era surda, né? Totalmente surda. Minha mãe usava 2 aparelhos, né? E a mãe dele é surda, então ela sofria aquela discriminação das pessoas por conta dessas pequenas diferenças. Ela era humilhada porque era empregada doméstica e ele se sentia diminuído, mas ele foi lá e ele conseguiu transformar aquilo tudo. Como Clodovil dizia, já que eu tenho um limão, vamos fazer uma limonada? Então a minha admiração pelo Carlinhos vai principalmente nesse sentido, pelo amor que ele demonstra pela mãe. E a gente percebe que tudo que ele faz ali é em função daquela mãe, aquela coisa gostosa, aconchegante, carinhosa. Então eu quero mandar um beijão assim pra mãe do Carlinhos, um beijo pra ele, um beijo pro Lucas, felicidades pra vocês. E é isso, era isso que eu tinha a dizer. E a gente vai ficando por aqui. E eu vou deixar para vocês aqui abaixo na descrição desse vídeo alguns links. O primeiro, eu vou deixar um link de um react que eu fiz há um tempo atrás, onde eu estou cantando a música Rita. É o primeiro link que eu vou deixar na descrição. Depois, gente, olha, eu vou deixar o link do e-book tatuagem, que você não precisa cadastrar o seu e-mail, você vai lá, identifica a sua conta Google e você já abre o e-book tatuagem sem o menor constrangimento, tá certo? Você abre o e-book e lê e vê o que você vai tirar de proveito do conteúdo, que são... eu ofereço ali alguns produtos bastante interessantes que vocês vão gostar. E o terceiro link é o link da íntegra da entrevista que o Luiz fez com a Rebeca Guzmão, que, aliás, parabéns, Rebeca, porque a sua fé realmente é imbatível por todas as coisas que você passou, por todas as situações, por todos os obstáculos, pelos erros, pela vida, pela saúde, né? Por tudo que você conseguiu superar e por tudo que você conquistou durante a sua carreira. E eu tenho certeza que daqui para frente você vai sim conseguir pegar toda a sua experiência negativa e transformar da maneira que você vem transformando, que é exatamente o que eu faço todos os dias. As pessoas podem olhar para mim e dizer: nossa, eu vivo deprimido 24 horas do dia. Verdade. A depressão hoje, ela é uma constante na vida. E como a Rebeca diz muito bem lá no vídeo, junto com o Luiz, a gente está passando por isso tudo e nós vamos ter que aprender a conviver com essas inovações que acontecem no nosso dia a dia, tá bom? Então, um beijo, obrigado aos meus novos inscritos, eu estou muito contente, eu fico muito feliz com os comentários de vocês. Hoje eu estou aqui assim, realmente com frio, porque São Paulo hoje está frio. Um beijo e até o próximo.